Nesse mundo, 2 séculos se passaram desde que um herói derrotou o maligno Jariel e salvou o mundo. Nos tempos atuais, em meio a um cenário de destruição, onde aparentemente uma carroça tinha sido atacada por monstros, uma jovem garota indefesa fica à mercê dos agressores, até que um homem se coloca à frente da garota para proteger ela. Na cena seguinte, o protagonista da série, chamado Lost, é convidado por uma garota para formar um grupo com ela, deixando todos os presentes na guilda dos aventureiros de Mardat perplexos. O curandeiro tá justamente segurando uma placa que diz procura-se pessoas para um grupo. Por isso, Narcena mostra suas habilidades ao vivo pro rapaz sacar que ela não tá de brincadeira. Sem graça, diante daquele teatro, Lost se apresenta como um curandeiro, ou mais ou menos isso. Amherst, funcionário da guilda, agarra os ombros da doida e pergunta se ela tem ideia de que tá convidando Lost, o inútil, para um grupo. Segundo ela, esse sujeito só é capaz de usar cura básica, nada além disso. Sendo órfão do labirinto, ele é aventureiro desde a infância, mas ainda não conseguiu desenvolver suas habilidades até um nível superior. É um completo incompetente. Como se não bastasse, em outro dia, um grupo chamado Lâminas do Relâmpago recrutou ele como membro, mas já foi expulso. Por essas e outras, esse curandeiro de Araki é conhecido como o cara mais imprestável de Mardat. Imaginando que Arsena não deve ser rica, Amherst logo avisa que a coitada vai falir se depender desse rapaz. Falando nisso, a Serna mostra um saco de dinheiro e garante que vai ficar bem. Por isso a funcionária da guilda empurra a aventureira pra parede e mostra que não é uma boa ficar deixando toda essa grana à mostra num lugar cheio de maluco igual alguns com cara de vilão genérico naquele canto dessa pocilga. Inocente, Arsena agradece pelo conselho da mulher. Ao ver que a mocinha é iniciante, Amherst se oferece pra achar um grupo de novatos pra ela, mas Arsena conta que já decidiu há muito tempo formar um grupo com aquele homem ali. Dito isso, a jovem aborda Lost de novo, deixando a funcionária intrigada com essa insistência. Seja como for, ela entrega um papel pros membros registrarem um grupo. E enquanto Lost assinava, Arsena olhava pra ele com grande admiração, pensando que finalmente encontrou quem tanto queria. Quando o garoto passa o papel pra ela colocar o nome, a garota leva um susto de tão imersa que estava em seus pensamentos. Após isso resolvido, Amherst pede a taxa de serviço, que é paga pelo curandeiro. Feito isso, Arsena anuncia com entusiasmo que o grupo está oficialmente formado, por isso estende sua mão para cumprimentar o seu mais novo companheiro. Mesmo sem entender o motivo de tanta empolgação, o garoto retribui o gesto com gentileza. Sem demora, os dois se dirigem até o labirinto de Mardat, e no caminho, Lost explica para a parceira que ninguém jamais chegou até o fim dele, portanto não se sabe o chefe que pode ser encontrado por lá. Muitas partes dessa masmorra são inexploradas e ainda tem muito espaço para aventuras, o que faz de Mardat a maior cidade com labirinto da região. Arsena pergunta se é o mais indicado eles irem direto pra dungeon, porque a moça da guilda tinha dito pra eles irem no campo ocidental primeiro. Sobre isso, Lost explica que tem vários locais de Mardat onde monstros aparecem por conta da energia mágica que vaza do labirinto, com a região montanhosa do leste, a floresta do norte e o pântano do sul. Por último, tem o campo do ocidente, onde realmente as criaturas são mais fracas, mas o problema é que lá é muito vasto e fica difícil de encontrar elas. Por outro lado, o labirinto é repleto de criaturas, e caso eles fiquem nas partes iniciais da masmorra, os monstros também serão fracos e não vão apresentar um grande desafio. Após a viagem, a dupla finalmente chega na entrada do labirinto, então Arsena toma a frente do grupo como uma boa artista marcial deve fazer, deixando seu curandeiro de suporte. Lost entende numa boa, mas a verdade é que ele não sabe se essa iniciante é capaz de tancar os monstros dessa dungeon. Contudo, a evidência que ela consegue chega logo na cena seguinte, onde a lutadora exalta no soco cada monstro que surge na sua frente sem misericórdia, dando margem até pra ela fazer a pose da vitória com toda a sua desenvoltura. Diante disso, Lost dá o braço a torcer e percebe que essa garota não é de se jogar fora. Quanto aos itens dropados pelos monstros abatidos, o curandeiro explica pra novata que se trata de pedras mágicas, que são vendidas pelos aventureiros na guilda, que usa magia imbuída no item pra fabricar várias coisas diferentes. Como não é muito boa na parte teórica de ser uma aventureira, Arsena não fazia ideia disso, embora essa seja uma informação básica pra qualquer um que queira seguir essa carreira. Por outro lado, como consegue se virar na prática, por enquanto ela se mantém de pé no ramo. Aliás, ela quer saber quanto vale essas pedras mágicas, então o companheiro conta que os itens dropados pelos goblins não dão muita grana, e que se você quiser fazer mais dinheiro, terá que derrotar monstros mais fortes que dropam itens mais caros. Pelo menos o que eles conseguiram até agora é o bastante para a hospedagem de hoje, então o grupo precisa decidir se vai seguir em frente ou vai retornar para a cidade. Arsena, é claro, deseja ir mais fundo no labirinto, garantindo que vai proteger seu curandeiro pro que der e vier. Sendo assim, a dupla retoma sua aventura rumo às partes mais profundas da masmorra, onde a artista marcial não cai numa armadilha por pouco. Lost estava pronto para salvar a parceira na hora do gongo, então ele coloca uma pedra em cima de um bloco e aciona a armadilha, que abre um enorme buraco no solo, onde estacas de ferro podiam ser vistas no fundo com várias vítimas. Assustada, Arsena questiona como o garoto foi capaz de identificar a armadilha, então ele explica que o bloco em questão estava mais escuro que o normal, portanto ele acabou suspeitando que pudesse ter alguma ameaça. Quanto a isso, a garota achava que identificar armadilhas era uma habilidade da classe ladrão, então Lost justifica que é aventureira há um tempo e acabou descobrindo
pedindo um truque ou outro. Seguindo mais à frente, o grupo se depara com um orc, demônios de nível médio que não deveriam estar nesse nível do labirinto por causa de sua grande força, segundo o curandeiro. Arsênia indaga se é melhor fugir, mas Lost garante que eles podem derrotar esse orc se os dois trabalharem em conjunto. Sem demorar, Arsênia se coloca à frente do temível adversário, que solta um rugido que treme as estruturas da masmorra. Ainda assim, a lutadora não perde a moral e vai pra cima do inimigo, acertando um poderoso chute giratório contra o peito dele. Na prática, ele sente que chutou um muro de concreto, mas o que vale é a intenção. Tirando isso de lado, ao menos o orc é bem mais lento que ela, o que permite que a artista marcial escape dos ataques. Isso é, até que o orc acerta sua clava no chão e espalha estilhaços de rocha para todo lado, o que acabou fazendo com que o braço da garota fosse atingido. Em seguida, o monstro ganha vantagem na luta e consegue colocar a rival contra a parede, então aplica o que seria o golpe fatal. Contudo, Lost intervém na hora H e derrota o orc com sua própria espada, fazendo Arsênia enxergar aquela cena como se o companheiro de grupo fosse um verdadeiro herói, salvando ela em cima da hora, o que não deixa de ser verdade. Assustada, ela pergunta se o rapaz é realmente só um curandeiro, então ele joga a mesma carta da outra vez, contando que aprendeu a lutar por já ser aventureira há um bom tempo. Tirando isso de lado, ele nota que o braço da garota ficou ferido por conta do estilhaço, então se oferece para aplicar sua cura. Feito isso, eles vão até a pedra mágica deixada pelo orc derrotado, um item bem mais valioso do que o dropado pelos goblins. Mesmo já tendo uma boa grana, Arsênia quer continuar descendo a masmorra até níveis mais difíceis, e Lost não vai contra esse desejo. No fim da tarde, eles retornam à guilda com uma grande quantidade de pedras mágicas, e Amherst não acredita que os dois conseguiram tantos itens apenas indo no campo ocidental, ainda mais por ter uma pedra mágica de orc ali no meio, por isso acusa Lost de ter levado a novata para níveis profundos do labirinto. Lost justifica que o orc estava no início da masmorra por algum motivo que eles não sabem, e a recepcionista acredita na história, porque tem escutado muitos rumores de que algo estranho anda acontecendo na dungeon de Mardat, mas como é uma funcionária de posição baixa, não ficou sabendo exatamente do que se trata pelos superiores. Colocando essa conversa de lado, Amherst quer saber se os dois querem vender todas as pedras, e quando Lost confirma, a mulher sorri de orelha a orelha, por isso corre para separar o pagamento. Arsênia não entende o motivo de tanta alegria, então o curandeiro conta que os funcionários recebem uma comissão quando aventureiros gerenciados por eles vendem alguma coisa para a guilda. Por essa razão, Amherst deixa bem claro que os aventureiros estão fazendo um grande favor para ela, por isso já não parece tão triste deles terem desobedecido sua ordem de irem para o campo ocidental ao invés do labirinto. E já que não adianta chorar pelo leite derramado, a recepcionista entrega o pagamento deles, um valor 10 vezes maior do que Lost estava acostumado a receber em suas expedições. Em outras palavras, o coitado acaba de perceber que estavam passando a perna nele no seu antigo grupo, os Lâminas de Relâmpago. Arsênia reclama que a guilda deveria garantir que todos os membros dos grupos recebessem a quantia justa pelo trabalho feito, e Humbert responde que eles só fazem essa mediação quando o grupo paga a taxa necessária. Quanto a isso, Lost resolve deixar de lado, porque o Lâminas de Relâmpago foram águas passadas e agora ele precisa virar a página. Sendo assim, a equipe se despede da funcionária da guilda, enquanto o homem no andar de cima, chamado Hamzun, observava o curandeiro se retirando do estabelecimento. Pouco depois, na hora que Amherst contava suas moedas recém-conquistadas, como se fosse uma criança recebendo um presente de aniversário, Hamzun aparece para dar um esporro na mulher por ela ter colocado Lost em um novo grupo. Ela explica que não indicou o healer para ninguém e que uma garota chamada Arsênia insistiu para que ele formasse um grupo com ela. Por falar no protagonista, ele leva sua companheira de equipe para uma taverna, onde é muito bem recebido por uma jovem garçonete, que não parece nada feliz com o fato do seu amigo estar acompanhado de uma garota. Depois ele vai até Mary, a mãe da garçonete, para reservar um quarto, e a dona da hospedagem questiona se vai ser junto ou separado. Arsênia fica apreensiva, mas Lost responde sem hesitar que serão quartos separados. Dito isso, a artista marcial confessa para si que preferiu o quarto compartilhado. Seja como for, os dois vão até seus aposentos e desejam uma boa noite um pro outro. Ao se deitar na cama, a garota se recorda da sua infância, quando sua carruagem estava virada na estrada e Lost curava seu braço. Naquele dia, Arsênia decidiu ser uma aventureira e formar um grupo com o curandeiro, e que o garoto não teria mais com que se preocupar, porque ela estaria lá para proteger ele. Depois desse evento, ela treinou forte para cumprir sua promessa e partiu direto para Mardat quando soube que Lost foi expulso do seu grupo. Mas agora que tem um homem em sua equipe, ela se entristece por ele não ter percebido quem ela é, porque ela tá muito diferente do que era naquela época. Além do mais, ainda que Arsênia tenha treinado muito, não parece que Lost precise realmente da ajuda dela, porque ele mostrou ser mais forte do que os boatos diziam. De um jeito ou de outro, a jovem decide manter a promessa e continuar no grupo com o curandeiro. A propósito, ela não entende o motivo de chamarem ele de inútil, sendo que visivelmente Lost tem talento.
No dia seguinte, em meio a um pântano, um grupo de aventureiros enfrentava uma hidra de 7 cabeças, sendo que 2 já tinham sido arrancadas. Margulos, o guerreiro com armadura dourada, se colocava à frente, embora estivesse visivelmente apreensível. Armia, a feiticeira ao lado, era a mais nervosa de todas. A gatuna do grupo, Saberia, estava ferida demais para continuar no combate, enquanto Lost socorria ela. Apesar de não possuir uma cura capaz de livrar a garota do veneno, ele poderia recuperar a força física da combatente para neutralizar ele. A Ladina reclama que o curandeiro não presta para nada. Então o guerreiro da linha de frente manda a discussão parar, porque se a restauração já foi feita, então os dois devem voltar à luta imediatamente. Apesar disso, a cura ainda não estava completa porque Lost não era capaz de curar o veneno. Como ele tinha dito, era melhor ter trazido algum antídoto, mas o líder achou que era uma poção cara demais e decidiram comprar. De toda forma, ele acha que a culpa é de Lost por ser um curandeiro inútil. Nessa hora, a Hydra volta a atacar Margulos, que bloqueia o golpe com sua espada e manda a feiticeira Armia usar alguma magia. Nisso, Armia lança uma bola de fogo, mas não faz nem cócegas contra o inimigo. O guerreiro fica irritado com os aliados e diz que todos são inúteis. Para não ter que lidar sozinho com essa missão, ele resolve bater em retirada, deixando os companheiros para trás. Armia segue os passos do Margulos e também cai fora, enquanto Lost pega a Saberia nos braços para recuar também. Na cena seguinte, somos levados até o momento em que Margulos expulsou Lost do grupo Lâminas do Relâmpago. Saberia diz que a culpa é toda do curandeiro, por eles não terem conseguido derrotar a Hydra. Então o expulso argumenta que talvez a culpa tenha sido deles também, porque estavam tão animados que ficaram acordados até de manhã e não estavam no desempenho máximo durante a luta. Margulos pergunta se o sujeito tá querendo dizer que a culpa é deles, mas não é exatamente isso que Lost disse. Saberia complementa que seria melhor perguntar pra Arma de quem foi a culpa. Sobre isso, a inocente feiticeira olha pro líder do grupo e se sente intimidada, então aponta pro curandeiro com o dedo e coloca a culpa do fracasso nele. Nesse momento, Lost acorda do sonho com um pingo de suor no rosto, então conclui que se tá sonhando com isso, deve ter se incomodado mais do que pensava. Aliás, já tinha acontecido algo desse tipo há 6 anos atrás. Naquela época, ele já era conhecido como Lost, o Inútil, mas ainda queria se tornar um aventureiro de primeira classe. Foi nessa época que outro grupo entrou em contato com ele, mas a verdade é que eles não queriam um curandeiro, e sim uma isca viva para chamar a atenção dos monstros. Para um órfão de labirinto como Lost, ser tratado assim é bastante comum, mas o que ele não esperava é que os monstros se voltariam contra o grupo que causou isso tudo e dariam fim em todos eles. Ao sair daquela masmorra, Lost ficou com trauma pelo acontecido, fora a dor de nunca ter sido reconhecido como verdadeiro aventureiro. Naquele dia ele se deparou com uma carruagem virada no meio da estrada, que estava cercada por goblins armados. Em meio àquilo tinha uma garota indefesa, então o jovem partiu para o socorro dela de forma impensada. Até hoje ele não entende direito como chegou a essa decisão repentina, ele simplesmente foi. Pode ser porque a vida de um órfão do labirinto não tem muito valor, mas se ele pudesse trocar sua vida para salvar aquela garota, então sua morte não seria inútil. Talvez fosse nisso que ele estivesse pensando. Em dado momento da luta, ele levou um golpe na cabeça e ficou desacordado. Horas depois, quando já era noite, ele acordou ao lado da garota da carruagem, além de cavaleiros da ordem que vieram ao socorro da garota e terminaram o serviço. Em outras palavras, não foi Lost quem salvou ela, o inútil continuou sendo inútil. Quanto a isso, o curandeiro dá uma breve risada de aceitação, porém a garota que foi salva agradece pela ajuda do rapaz, porque se não fosse ele, não teria dado tempo dos cavaleiros chegarem. Sem graça, Lost não soube o que responder, então curou uma ferida que tinha no braço da mocinha. Segundo ele, isso é tudo o que poderia fazer. Em seguida, ele conta a história de como foi parar ali, porque antes tinha sido jogado aos leões pelos próprios companheiros de equipe. A garota ficou horrorizada com essa atitude e começa a chorar com o nível de crueldade daquelas pessoas, e foi nesse momento que ela decidiu se tornar uma aventureira quando crescesse, e prometeu formar um grupo com o Healer. Apesar disso, após a partida da garotinha, Lost reflete que ela era filha de nobre e não tinha como se tornar aventureira, mas ainda que não tivesse ilusões sobre isso, ele se sentiu encorajado por aquelas palavras e decidiu se tornar aventureiro mais uma vez. Com isso em mente, Lost passou a treinar pesado e encontrou uma pessoa para ser sua mentora, continuando a ser um curandeiro que apenas usa seu feitiço de cura, mas que conseguiu desenvolver várias outras habilidades de aventureiro. Com a passagem do tempo, ele encontrou os membros do Lâminas de Relâmpago e se juntou ao grupo. Tendo isso em mente, Lost pensa que faz sentido que tenha sonhado com aquele evento. Se não tivesse escutado as palavras daquela jovem garota, talvez Lost tivesse desistido da carreira de aventureiro de uma vez por todas, e também não teria conhecido Narcena. E por falar nela, a mulher bate na porta do Healer nesse mesmo instante e quer saber se ele ainda tá acordado. Quando Lost abre a porta, ela convida o rapaz para tomar café da manhã com ele. Sendo assim, os dois partem juntos para dividir essa refeição. Mais tarde, eles voltam até a dungeon e decidem ir mais fundo do que da última vez. Ao seguirem a jornada, em dado momento, encontram um círculo de teleporte. Lost explica que você não os encontra em todos os labirintos, então parece que o mago colocou esse ali logo depois que esse lugar foi descoberto, mas não se sabe muitos detalhes sobre isso. Narcena quer saber se você pode ser levado para outros lugares com um negócio desses, então Lost
explica que precisaria ter outro círculo de teleporte para sair, porque é possível apenas entrar em um círculo e sair por outro. Escutando isso, Narcena acha que seria muito mais fácil construir um na cidade, mas pensa que a cidade ficaria cheia de monstros se tivesse um círculo que desse diretamente para lá. O curandeiro dá uma risada e conta que na verdade, monstros não podem usar esse artifício. De toda forma, o conhecimento para criar círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, e por mais práticos que sejam, não há como fazer novos agora. Dito isso, a dupla se dirige até o teletransporte e é levada até o outro lado. Lá estava uma parte da masmorra bem avermelhada, ao contrário do verde que tomava conta dos níveis superiores. Agora eles estavam nos níveis intermediários, numa parte mais profunda da dungeon, onde os desafios seriam mais difíceis. Por exemplo, ao enfrentar Lichs, que não possuem corpo físico, a inexperiente Narcena usa sua técnica de sempre através das artes marciais, mas não consegue atingir o alvo, por ser um monstro feito puramente de energia espiritual. Portanto, golpes físicos não são eficazes. Por essa razão, Lost acha melhor fugir, mas Narcena garante que pode derrotar esse oponente. Com isso em mente, a dupla elabora um plano e coloca em ação. Primeiro, o curandeiro chama a atenção do Lich e o faz seguir ele. No meio disso, Lost reflete que com treinamento suficiente, as pessoas podem ganhar controle sobre sua mana, uma energia espiritual que habita dentro de seus corpos, e artistas marciais bem treinados não são exceção. Quando seus punhos são cobertos com prana, seus socos podem destruir até seres espirituais. Nisso, Narcena realiza um soco com essa técnica e derrota o Lich. Contudo, apesar da vitória, a lutadora tinha sido ferida por conta da sua primeira tentativa de golpear esse ser espiritual. Então Lost usa um item que aumenta os efeitos da cor e solta um feitiço em cima dele, porque a pedra mágica que tem nesse item possibilita esse aumento de status. A guilda repassa pedras de aventureiros para artesãos, que as transformam em itens especiais como esse. Daí no final, esses itens voltam para os aventureiros. Após ser curada por falar em pedras mágicas, Narcena quer saber quanto eles devem faturar com a que eles conseguiram ao derrotar o Lich. Na volta para a guilda, Amherst fica de boca aberta mais uma vez por causa da quantidade de pedras que aquela dupla conseguiu, por isso pede para os dois sempre voltarem quando puderem. Na saída da guilda já à noite, Lost comenta que não imaginava que eles ganhariam tanto por aquelas pedras, e Narcena reconhece que foi uma grande surpresa. De repente, um amontoado de pessoas aparece um pouco mais à frente, onde no meio tinha dois caras brigando por alguma coisa. A dupla se aproxima para ver o que é, então Lost ressalta que essas discussões têm se tornado bastante comuns, porque aventureiros que se meteram em problemas em outro lugar têm vindo bastante para essa cidade. Sobre isso, Narcena se lembra que Amherst tinha dito algo parecido. Segundo Lost, isso é um incômodo muito grande para os aventureiros e moradores da cidade que respeitam as regras, mas resolve deixar isso de lado, porque agora é hora de comemorar a grana que eles ganharam hoje caprichando na janta. Aliás, o capricho foi tanto que já com os pratos em cima da mesa, Lost é perguntado pela Mary, a dona da taverna, se ele tem dinheiro para pagar por isso, e ele garante que sim. Ainda por cima, ele adoraria um pouco de cerveja. Narcena faz o mesmo pedido, então a filha da Mary avisa que lá eles não servem esse tipo de bebida para crianças. Narcena ameaça se revoltar, mas Lost concorda que é um pouco cedo para a companheira beber cerveja, então acaba ficando por isso mesmo. No meio da refeição, Narcena questiona o que é aquele prédio estranho que não tem portas nem janelas, porque tem vários desse pela cidade, e ela não faz ideia do que se trata. Sobre isso, Lost confessa que também ficou bastante curioso sobre eles, e se surpreendeu ao descobrir que nem os próprios trabalhadores que construíram esses edifícios sabiam dizer para que eles servem, além de nem saberem quem mandou construir eles. Disseram que o agente do proprietário apareceu com as plantas e o dinheiro, mas esse agente representava outro agente, que também era agente de outro agente e por aí vai. Diante disso, Narcena comenta que o cara que mandou construir essas coisas realmente não queria ser identificado, mas Lost não se importa, desde que não esteja prejudicando ninguém, embora preferisse que construíssem uma muralha ao redor da cidade do que esse tipo de coisa mirabolante. Narcena concorda porque a cidade pode ficar desprotegida, já que nem um fosso tem, mas ao mesmo tempo ela gosta de poder olhar até bem longe. Lost insiste que isso é péssimo para tempos de guerra, porque não tem como impedir o inimigo de entrar, mas a garota acredita que não tem motivo para se preocupar com os invasores, porque o que quer que apareça em Mardat, sejam ladrões ou monstros, os aventureiros dessa cidade serão capazes de expulsar qualquer um. Assim, depois deles voltarem para casa e se despedirem, cada um entra em seu quarto, ou melhor, Narcena até chama a atenção do companheiro para dizer algo a ele, mas resolve deixar pra lá e fingir que não era nada. Enfim, ao deitar sozinho em sua cama, a lutadora lamenta não ter conseguido dizer mais uma vez que preferia ter ficado no mesmo quarto que ele. Enquanto isso, Lost se sente bem por estar em um grupo novamente. Mesmo que ele ache que nunca mais vai encontrar aquela garotinha, ele sente que graças a Narcena, poderá continuar se aventurando por mais algum tempo. No dia seguinte, Margulis apresenta a mais nova curandeira do Lâminas de Relâmpago, e ela se chama Lyra. A Heather dá um oi pro resto do grupo, mas as outras garotas não parecem nem um pouco felizes com essa nova membro. Saberia nem olha na cara da novata, enquanto Armia tem dificuldades para dizer qualquer palavra que seja. Por outro lado, o líder tá extremamente
extremamente animado, garantindo a todos que agora eles serão capazes de derrotar a Hydra. Enquanto isso, um homem velho sentado no trono questiona se a princesa adormecida tá na cidade, e seu subordinado conta que ela se juntou em um grupo com Lost. Como tá sem tempo, o velho manda o encarregado se livrar do curandeiro inútil. Longe dali, em um território sombrio e rodeado por penumbra e árvores mortas, Margulis analisa que as cabeças da Hydra que foram cortadas ainda não reapareceram, por isso anuncia que ele e Lyria vão partir pro ataque, enquanto Armia fica pro suporte com a magia, e Saberia deve se esgueirar por trás para pegar o inimigo de surpresa. Lina lembra que é uma curandeira e não deveria ir pra linha de frente, e o líder acha isso estranho, porque Lost sempre fez isso. Ela acha um absurdo forçar uma classe de cura a entrar num combate corpo a corpo, então o guerreiro explica que Lost geralmente corria feito um louco, mas que de vez em quando acertava um bom ataque. Saberia complementa que foi o próprio healer quem cortou as cabeças da Hydra, enquanto o chefe manda Lyria ficar na retaguarda, já que tem essa limitação, porque ele vai cuidar da frente sozinho. E por falar no protagonista, ele e sua parceira voltam pra guilda após mais um dia de coleta para ganhar dinheiro em troca dos itens que conseguiram na expedição de hoje. Pela qualidade dos objetos, Amherst supõe que o grupo voltou para os níveis intermediários da masmorra e pede para eles tomarem cuidado, porque existe um limite para quem costuma se aventurar apenas em dupla. Falando nisso, ela sugere que eles arranjem novos membros para a equipe para aumentar a capacidade de enfrentar desafios maiores, e Lost acha isso uma boa ideia, mas prefere manter as coisas como estão por enquanto. De toda forma, Amherst elogia o rendimento da dupla ultimamente e comenta que eles logo poderão alugar uma casa com a grana que estão conseguindo. Narcena não entendeu direito o que a recepcionista quis dizer, então o Healer explica que os grupos que têm dinheiro de sobra podem alugar uma casa particular e usá-la como base de operações. Amherst complementa que em uma hospedaria existe um limite para a quantidade de equipamentos e itens que você pode armazenar, fora que o custo não é nada barato, mas já que a dupla é um casal, os dois poderiam aproveitar e fazer da base um ninho de amor. Diante desse comentário constrangedor, Narcena fica enfurecida, enquanto isso faz lembrar Lost que o Lâmina do Relâmpago também alugou uma casa, mas que o quarto dele era apenas o depósito. Sobre isso, Amherst avalia que aqueles caras realmente abusaram da boa vontade do curandeiro, e já que entrou nesse assunto, ela acredita que talvez tenha sido melhor ele ser expulso, no final das contas. Com a chegada da noite, já de volta pra casa, Margulis tá um poço de raiva por não ter conseguido derrotar a Hydra mais uma vez. Enquanto cura a arma, Lyria analisa que o cara quer bater de frente com aquela criatura mesmo sem ter força bastante pra isso, fazendo o guerreiro engolir a seca a verdade nua e crua. Ao mesmo tempo, Saber e Margulis conversam entre si que Lost não era tão inútil quanto eles pensavam, porque mesmo com todo mundo reclamando, ele fazia o trabalho, e ele nem percebeu que eles davam um salário menor pra ele enquanto fazia parte do time. Diante disso, Margulis questiona por que Lost teve que sair, então a Ladina responde que foi o próprio líder que mandou ele embora. Comicamente surpreso, Margulis nem lembrava que tinha sido assim, mas já que foi, ele considera que a conversa de reconciliação será fácil, porque basta chegar na guilda e mandar o healer voltar, já que eles são o famoso grupo Lâmina do Relâmpago, e ninguém que se preze recusaria um convite dele. Horas depois, Armia acorda e vê Lyria dormindo ao lado dela após ter acompanhado sua recuperação enquanto aguentou se manter acordada. A maga chama a curandeira, que desperta e pergunta como a jovem tá se sentindo, então Armia garante que tá muito melhor agora. Por isso, a mulher mais velha se oferece para trazer algo pra mais nova comer. Como a maga aceita a proposta, Lyria vai atrás do resto do povo da casa, mas nenhum dos dois estava presente. Na verdade, os dois tinham voltado pra guilda para convidar Lost de volta pro Lâmina do Relâmpago. Todas as pessoas em volta olham de queixo caído para aquele convite bombástico, enquanto Lost tenta entender se é isso mesmo que ele ouviu. Margulis reafirma o que acabou de dizer, enquanto Amherst explica pra Narcena que aquele cara é o líder do antigo grupo do Lost. Margulis complementa que entende o medo do healer em voltar pro grupo, porque certamente não é fácil acompanhar o ritmo de um aventureiro de primeira classe como ele, mas não é preciso se preocupar, porque caso alguma coisa dê errado, o guerreiro certamente estará lá para salvar seu querido e estimado curandeiro. Lost responde que não é esse o problema, então Margulis entende se ele tivesse se referindo à grana. Aliás, ele comenta que teve um erro de cálculo nos pagamentos anteriores, mas que não sabe como isso aconteceu. Deixando esse assunto de lado, Margulis afirma que a nova curandeira do grupo é uma completa inútil, por isso seria bom Lost voltar para ajudar a velha equipe. Assim, após ouvir a proposta, Lost sorri e agradece, então todos acham que ele vai voltar pro Lâmina do Relâmpago. Revoltada, Narcena se coloca na frente do camarada para evitar que aquele cara horrível coloque suas mãos no amigo dela, porque agora Lost é parceiro dela e é muito valorizado por isso. Dito isso, Lost agradece pela intervenção de Narcena e explica pro Margulis que só disse obrigado por educação, mas que tem um novo grupo e não deseja sair dele. Margulis insiste que o cara deveria pensar direito sobre isso, além de acusar Narcena de tentar usar o curandeiro e manipular o pagamento dele. Como se não bastasse, o rapaz acusa a guilda de estar colaborando para isso, por isso manda o Healer abrir os olhos por estar sendo enganado. Diante
Diante dessa provocação, Lost perde a paciência, agarra o poço do homem e conta que não guarda remorso pelo que eles fizeram com ele no passado, mas que se Margulis continuar apontando o dedo desse jeito pra Narcena, ele não sabe do que será capaz de fazer. Após dizer isso, Lost vai embora dali sem dar maiores satisfações. Irado, Margulis manda Amherst apresentar um novo aventureiro pra ele, que seja forte e consiga tancar a linha de frente. A funcionária da guilda tá cansada de fazer esse trabalho pra esse cara, enquanto ele afirma pra todos ouvirem que o Lâmina do Relâmpago vai derrotar aquela Hidra, não importa o que aconteça. Nessa hora, um homem se aproxima e questiona se encaixa no perfil. Margulis analisa o aventureiro de cima e embaixo e puxa sua espada pra testar na prática a capacidade do sujeito. Amherst avisa que a guilda não é ringue de luta, mas o guerreiro não quer nem saber e avança pra cima do desconhecido. Logo, Margulis é desarmado facilmente na frente de todos, e os presentes ficam de boca aberta com o nível de habilidade daquele aventureiro. Sem graça, Margulis grita pra multidão que só pegou leve com o desconhecido, mas decide recrutar o homem. Saber indaga se ele vai confiar em alguém que não mostra o rosto, então o líder responde que só precisa confiar na espada dele e nada mais. Além disso, eles não têm mais tempo pra errar, porque se continuarem falhando contra a Hidra, os rumores vão continuar espalhando que o Lâmina do Relâmpago não são capazes contra aquela criatura, o que vai afundar a reputação do grupo como uma pedra. Então, Margulis pergunta o nome do recruta, e ele responde Shig, mas tendo que se corrigir no meio do caminho, como se tivesse inventado na hora. Mais tarde, Narcena escuta alguém batendo na porta e vai ver quem é, mas na verdade era Sheila, a filha da dona da pousada, que batia no quarto do Lost. Narcena acha por um momento que será passada pra trás, mas tenta se convencer que ela não faria isso. Nesse meio tempo, Lost se apresenta, então Sheila avisa que ele e Narcena têm visita. Logo a dupla desce as escadas e se encontra com Lyria e Armin em uma das mesas. Primeiro de tudo, Armin pede desculpas por tudo, e reconhece que isso não é algo que ela deveria estar falando com Lost, mas ela realmente precisa de ajuda. Lyria explica que Margulis contratou um novo guerreiro e vai atrás da Hidra mais uma vez, enquanto a maga complementa que agora ela vê como Lost é forte, porque se ele não tivesse cortado algumas cabeças da Hidra, todo o grupo teria sido aniquilado. Por falar nisso, ela pede que Lost se junte a elas para aproveitar que a Hidra ainda não se recuperou e acabar com ela de vez. Diante desse novo pedido para ele voltar pro Lâmina do Relâmpago, Lost imagina que a maga não sabe que seu líder fez esse mesmo convite mais cedo. Narcena questiona o motivo de Armin a querer tanto ajudar esse grupo, porque provavelmente ela também passa perrengue na mão do Margulis. Armin responde que aquele cara é autoritário, precipitado e covarde, fora que é grosso, cabeça dura, vingativo, guloso e ganancioso, além de nunca escovar os dentes, mas mesmo assim ele é um companheiro dela. Perante essa resposta, Narcena bate a mão na mesa com força e pergunta o que diabos o Lost era pra ela, porque ela sempre soube que ele era maltratado dentro do grupo e nunca fez nada. Em relação a isso, a maga admite que estava com medo de tomar qualquer atitude contrária ao que Margulis e Saberia mandavam, tanto que foi ela própria que apontou o dedo pro Lost e acusou ele de ser o culpado pelas derrotas da equipe. Se lembrando desse acontecimento, a garotinha chora e justifica que se tornou aventureira há pouco tempo e não conhecia outros grupos, por isso não sabia exatamente o que estava fazendo, mas hoje ela reconhece que Margulis estava errado. Ainda assim, ela sente que não pode virar as costas a um companheiro de grupo. Ao dizer isso, Armin fica em prantos, então Lyria conta que a garota estava esse tempo todo querendo pedir desculpas pro Lost, por isso pede pro curandeiro pelo menos aceitar as desculpas dela. Sendo assim, Lost estende sua mão e afirma que não há motivo para ela chorar, porque como ele disse ontem, não guarda mágoa com ninguém do grupo. Sem pensar duas vezes, a garota pega na mão do ex-companheiro e agradece pela compreensão, embora ele deixe claro mais uma vez que não tem a menor intenção de voltar pro Lâmina do Relâmpago. Triste, Armin abaixa a cabeça e diz entender. Nessa hora, Mary chega com um verdadeiro banquete pros clientes, afirmando que Armin tá pálida demais e não pode deixar uma garotinha sair do seu restaurante com uma expressão triste no rosto. Logo enquanto a maga se esbaldava, Narcena quer saber se Lyria consegue tirar a maga do grupo junto dela, e a curandeira conta que se pudesse não estaria ali com ela. Aliás, Lyria ressalta que Armin é uma garota gentil. Ao escutar essas palavras, Lost se lembra de Margulis chamando Lyria de inútil, e comenta que ela também terá problemas desse grupo onde se encontra. De toda forma, Lyria não acha que poderia sair da equipe e deixar Armin pra trás, o que Lost entende. Mais tarde, a mulher volta pra casa e dá de cara com o novo recruta do Lâmina do Relâmpago, mas se refere a ele como Sig, então Margulis corrige que ele se chama Shig. Sem mais tempo pra baboseira, o líder convoca todos os membros para se prepararem para mais um round contra a Hidra, enquanto Lyria pergunta pro Sieg o que ele pensa que tá fazendo ali. Sieg paga de bobo e finge que nem conhece a garota, mas assim que ele se vira, ela reconhece que ele tá carregando a espada do Ronaldo, por isso perguntou se foi roubada. Nervoso, Sieg explica que herdou a arma do seu mentor, mas ao perceber que falou mais do que deveria, ele finge que nunca ouviu falar desse tal de Ronaldo. Enquanto isso, Lost e Narcena partem para mais uma jornada. Da mesma forma, o Lâmina do Relâmpago faz o mesmo, com Margulis extremamente confiante da vitória dessa vez, enquanto o time marcha novamente pro território da Hidra. Quanto ao membro expulso desse grupo, ele continua com sua nova parceira adentrando nos confins mais profundos das dungeons, sempre buscando maiores desafios
desafios para os dois evoluírem. Sozinha, Narcena enfrenta orcs grandalhões armados de pesadas clavas. Utilizando suas habilidades marciais, ela precisa apenas da força do próprio corpo para derrotar oponentes com mais do triplo do tamanho dela. Após destruir esses orcs, Narcena é perguntada por Lost se ela gostaria de descansar um pouco, mas ela parece bem disposta a continuar. O problema é que sua barriga começou a roncar assim que a frase terminou, por isso o curandeiro ri e comenta que até a incansável Narcena sente fome às vezes. Pensando nisso, ele convida sua companheira para almoçar. Logo quando tudo é arrumado para eles comerem, Lost fica assustado com a quantidade de comida disponível para eles. Então Narcena explica que quando eles saíram da hospedaria, a Mary disse que a mocinha não tinha comido nada, por isso deu esse monte de alimento para ela. Enquanto eles comem, o Healer explica que a Hydra é um monstro altamente venenoso, além de todo o seu corpo ser extremamente musculoso e possuir escamas muito resistentes, capaz de expelir ataques físicos e mágicos. Diante dessas informações, Narcena não esconde seu pavor, por isso questiona se Armia vai ficar bem. Sobre isso, Lost conta que Hydras não se encontram em qualquer lugar, mas comparada a outros monstros mais fortes, até que ela é relativamente comum. Por essa razão, pesquisas e estratégias contra ela já são bem desenvolvidas. Por exemplo, o veneno, que se não for tratado, pode levar à morte. Um antídoto foi inventado para lidar com esse problema, e nem é tão difícil de achar essa substância em Mardate. Isso é, levando em consideração que não é barato. Por isso alguns grupos tendem a contar muito com o healer de suporte. No caso do Lâmina do Relâmpago, eles vão ter que ser cautelosamente vigiados pela Lyra. No entanto, por mais que Margulas pareça apenas um fanfarrão, Lost garante que ele é um espadachim habilidoso, e desde que se mantenha em boa forma e não subestime o oponente, é um guerreiro considerável. Fora ele, a Saberia também é excelente em termos de velocidade e agilidade, e temos que contar que a Hydra tem tantas cabeças que dá um múltiplo campo de visão à criatura, mas Saberia ainda pode se esgueirar e pegar o monstro pelas costas. Após escutar toda essa explicação, Narcena comenta enciumada que o curandeiro tá cheio de elogios pro Lâmina do Relâmpago, e Lost responde sem graça que tá só dizendo os fatos. Dito isso, a garota desiste de ir além e deixa esse assunto pra lá. Conforme a jornada continuava, ela chama a atenção do parceiro pra ressaltar que os dois vão pro mesmo labirinto todos os dias, e isso tá começando a cansar ela. Já que é assim, Lost quer saber se ela gostaria de tentar um lugar diferente, então Narcena confessa que seria bom passar nos pântanos ali perto. Enquanto isso, o Lâmina do Relâmpago parte pra cima da tão temida Hydra. Logo de início, Margulas aplica um golpe capaz de causar um sério dano em um pescoço do monstro. Em seguida, Sieg repete o mesmo gesto e corta mais uma das cabeças, mas na hora de cortar sua segunda, ele simplesmente se contém. Margulas questiona por que ele fez isso, então o guerreiro responde que talvez o líder quisesse ficar com os créditos de matador de Hydras. Quanto a isso, o líder ri de forma arrogante e responde que o rapaz sabe das coisas. Em seguida, ele avança pra cima da Hydra, mas quase é atingido por ela. Enquanto cura Saberia, Lyra pergunta por que o cara tá atacando de frente, e a Ladina responde que esse é o charme do cavaleiro. A curandeira não entende que tipo de charme é esse, mas assim que termina de regenerar sua parceira, Saberia se coloca à disposição da luta novamente e deixa esse assunto de lado. Com isso, a healer olha em volta e se pergunta o que Sieg tá planejando, já que tá parado sem se envolver diretamente na luta. De toda forma, ela nota que os ataques que ele aplicou afetaram a saúde da Hydra, porque ela tá se movendo mais cedo. Com essa vantagem, Saberia vai atrair a atenção da criatura e permitir que Margulas continue golpeando. Por último, Armia coopera com seus feitiços e forma uma boa unidade de suporte. Se todos continuarem nesse ritmo, certamente a Hydra será derrotada. Contudo, a Hydra arremessa uma rocha na Armia e derruba a maga, tornando ela um alvo fácil pro monstro, que se aproxima com uma de suas cabeças e provoca um medo absurdo na garota. Esse medo espelha uma substância bizarra que Saberia não faz ideia do que é. Então Sieg explica que monstros podem ingerir o medo de uma pessoa e transformar ele em energia. Agora, o que impressiona Sieg é que esse medo geralmente não é visível. Lyra toca a energia no ar e percebe que se trata de mana, e que isso não deveria estar fluindo nesse local, uma vez que só pode ser encontrada nas profundezas de um labirinto. Enfim, conforme a Hydra suga essa mana, ela começa a sofrer uma mutação, porque segundo a healer do Lâminas do Relâmpago, os monstros são capazes de absorver uma quantidade enorme de mana e transformar seus corpos para melhorar suas habilidades. Por causa dessa situação crítica, Sieg pede pra Lyra cuidar da Armia, enquanto chama Margulas para recuar. O líder questiona o motivo deles terem que fazer isso justo agora que chegaram até ali, e afirma que ainda pode cortar as cabeças da Hydra para conquistar seu título de matador de Hydras. Entretanto, ao golpear a criatura com sua espada, o guerreiro vê sua arma sendo quebrada, o que torna ele frágil diante do inimigo. Sem perder tempo, a Hydra ataca o homem, porém Lost surge na mesma hora e impede a morte do ex-companheiro de equipe. Vendo que um curadeiro chegou pro apoio, Sieg pede para ele cuidar da Armia. Então o healer chega na Mag e questiona pra Lyria como ela tá. Lyria explica que por se tratar de uma feiticeira, a garota tem alta resistência à magia, por isso feitiços de cura podem não fazer muito efeito. Em outras palavras, tentar curar a Armia é como enxugar gelo. No entanto, Lost chama a responsabilidade e começa a invocar vários feitiços de cura ao mesmo tempo, de forma a sobrepor um em cima do outro, uma tática que ele usava direto quando ainda estava no Lâmina do Relâmpago. Lyria fica assustada com isso e ressalta que não se cura um resfriado ao jogar um monte de remédio de uma vez só na pessoa, porém a Armia começa a recobrar
quebrar sua consciência e mostra que ainda tá viva, embora não tenha condições de luta no momento. Na sequência, Sig avisa que a Hydra parece estar solicitando a presença do Lost, então o curandeiro explica que ela deve se lembrar dele por conta dos encontros passados. Narcena pede para ajudar o amigo nessa luta, e Lost até permite, mas pede para a garota recuar caso esteja em perigo. Ao mesmo tempo, Sieg diz que o resto do Lâmina do Relâmpago deve ficar de fora, e todos aceitam as condições, ainda mais por Margulis estar fora de combate por conta da sua espada quebrada. Sendo assim, Lost e Narcena partem para cima do oponente e mostram uma força que Margulis não fazia ideia que seu ex-companheiro de equipe tinha. Aliás, o guerreiro não entende por que a espada do Sieg não quebra, então ele explica que se trata de uma espada mágica, uma arma lendária que contém um grande poder. Margulis achava que equipamentos desse nível eram apenas lendas, mas mesmo que não sejam, ele se questiona como Sieg é capaz de empunhar um armamento desse. No meio disso, Narcena mantém a ofensiva contra a Hydra, porém acaba levando um revide e é feita de refém. Com essa atitude da Hydra, Lost deduz que a Hydra está exigindo um combate individual contra ele. Narcena não entende como um monstro pode ser tão inteligente. Ele explica que criaturas que sofrem mutações podem evoluir tanto sua inteligência quanto sua perversidade. Dito isso, Lost manda todos ficarem fora disso e avança contra seu enorme inimigo. No entanto, nessa mesma hora, um homem bem distante dali percebia a movimentação do vento em uma vela acesa, escrevia algo em uma folha e fechava os olhos. Esse comportamento provoca a queda instantânea do curandeiro. Por um instante, Lost tenta se levantar para socorrer sua companheira caída, porém acaba desacordado. Mas poucos segundos depois, o mesmo jovem desperta novamente e se ergue com uma poderosa energia fluindo ao redor do seu corpo. Nesse instante, o homem que provocou essa reação filosofa sobre aquilo que deveria ter permanecido adormecido. Então, o chifre nasce na testa de Lost. A Hydra parte para cima do garoto, porém ele reage na mesma hora e corta todas as cabeças da criatura de uma vez só, acabando com a luta. Da mesma forma, o jovem cai no chão novamente e desmaia. Pouco depois, ele acorda e questiona como Narcena tá, então ela explica que ficou bem porque Lyria tinha comprado um antídoto. A propósito, a curandeira deixa claro que foi bem caro, por isso exige o reembolso. Tirando isso de lado, a mulher questiona o que aconteceu com Lost para ele assumir aquela forma estranha, mas o rapaz não faz ideia do que ela quis dizer com isso. Cínico, Margulis diz que sempre soube o quanto Lost era um cara incrível, e que com ele o grupo poderá derrotar os monstros mais difíceis, até o mestre do labirinto de Mardat. Aliás, ele garante que vai dividir as pedras mágicas da Hydra em 3. O curandeiro não entende o motivo da divisão ser apenas para 3 pessoas, por isso Lydia explica que tá falando dele mesmo, do Lost e da Saberia, porque os dois novatos não fizeram nada e terão seus salários descontados. Quanto a mocinha que veio com o Healer, ela deve ser só uma ajudante e não vai receber nada também. Lost pergunta da Armia, então Saberia responde que ela já era, porque eles nem sabem se ela vai acordar algum dia, muito menos se ela ainda é útil como maga. Falando nisso, Margulis ainda diz que eles poderiam vender a feiticeira, porque a garota é bonita e tem muitos esquisitões por aí que gostam dessa aparência. Sem demorar, Narcena mete um soco na cara do folgado, que começa a ameaçar de expulsar ela da guilda, porque agressões entre aventureiros são proibidas. No entanto, Sieg e Lyria afirmam que não viram nada, cortando a onda do espadachim na mesma hora. Por outro lado, Saberia garante que viu tudo e que vai testemunhar a favor do líder. Então Sieg volta atrás e admite que viu uma coisa. Na verdade, ele escutou Margulis falando sobre vender a companheira de equipe no mercado negro, e como representante da guilda, ele não pode ignorar algo desse tipo, por isso manda todos os presentes acompanharem ele. Logo de volta à cidade, todos descobrem que Sieg é um aventureiro oficialmente enviado pela Guilda dos Aventureiros na cidade real para gerenciar outros aventureiros, porque a segurança pública tá piorando nessa cidade. Sendo encarregado para uma investigação, Sieg chegou até o Lâmina do Relâmpago e descobriu o que eles fizeram. Por essa razão, eles não só serão expulsos da guilda, mas por conta da ameaça do transporte de pessoas, eles serão condenados ao trabalho forçado pro resto da vida. Dito isso, enquanto Margulis e Saberia se apavoram, Lost chama Sieg para conversar. Do lado de fora, ele pede pro representante da cidade real livrar seus ex-companheiros da punição, porque por mais que hoje aquela dupla seja aventureira apenas pela fama e pelo dinheiro, Lost acredita que eles não eram assim no início. Portanto, acredita que os dois poderiam ganhar uma segunda chance de recomeçar. Perante esse pedido, Sieg ordena que Margulis e Saberia vão para a cidade mais longe possível e jamais voltem. Uma exigência que a dupla aceita prontamente e em seguida sai correndo antes que o homem mude de ideia. Amherst pergunta se essa foi a decisão correta, então ele responde que ficará mais tempo em Mardat e ficará de olho nos dois. Narcena se sente culpada por ter provocado o exílio dos dois, porém Lost garante que isso foi o melhor a ser feito. Inclusive, ele agradece a sua companheira por tudo que ela fez hoje e continua contando com ela pro que der e vier. Mais tarde, Sieg discute com Lyria sobre vigiar a guilda de Mardat, porque a cidade real suspeita que os problemas dali sejam por conta da filial ou pelo próprio mestre local, por isso ele pede pra curandeira formar um grupo com ele para ajudar. Ela aceita desde que ele inclua a Armia na equipe, porque Lyria não pode abandonar a jovem. Sieg não contesta, até porque ele sente que não pode deixar Lost à própria sorte e quer se manter perto desses jovens.
No dia seguinte, a nova equipe conta pro Healer e pra artista marcial que eles se agruparam. Narcena comenta que eles formaram um trio equilibrado, com uma guerreira, uma curandeira e uma maga, enquanto Lost indaga se Armia tá tranquila em relação a essa novidade em sua vida. Aparentemente confusa, a feiticeira responde que não tinha outro lugar pra ir e tem uma dívida com Lyra e Sieg por ter sido salva. Sobre isso, os dois já tinham avisado que a garota não precisava se preocupar, mas se pagar essa dívida deixa ela mais tranquila, então tudo bem. Por fim, Lost e Narcena ressaltam que a maga arranjou novos amigos agora e precisa ter força pra seguir a vida. Depois dessa reunião, a lutadora quer saber o que ela e Lot vão fazer hoje, e o garoto explica que eles vão passar na guilda primeiro, porque ontem eles esqueceram de trocar as pedras mágicas da Hydra por dinheiro. Além disso, ele propõe que os dois aceitem uma missão por lá, porque essa é uma importante fonte de renda para os aventureiros. Narcena sabe bem disso, porque trabalhos como eliminar monstros, coletar itens especiais ou servir de guarda-costas podem render uma boa grana. Fora isso, Lost complementa que missões são uma boa forma de conseguir experiência, e essa frase deixa Narcena emocionada, porque até nisso o garoto pensou por ela. Vendo que a garota ficou corada, o curandeiro entende porque ela tá agindo assim, porém ela finge que não é nada e segue o caminho até a guilda com a cara toda vermelha. Ao chegarem lá, os dois sentem um clima bem pesado pairando no ar, com todos os membros da guilda olhando diretamente pra dupla de cara fechada. Segundo o burburinho do povo, eles ficaram sabendo que Lost, o inútil, foi o responsável por matar a Hydra. Ao reparar isso, Lost pede pra sua parceira ficar de olhos abertos, porque eles estão na boca do povo e alguém pode tentar roubar a pedra mágica da Hydra. Em seguida, um aventureiro chamado Marnell aborda a dupla com seu grupo e pede um minuto pra conversar com o curandeiro. Desconfiado, Lost quer saber se precisa ser agora, então Marnell deduz que seus companheiros estão deixando o rapaz cauteloso, por isso pede pra eles se afastarem. Ao tirar eles de perto, o aventureiro pede pro Healer revelar o comportamento dos rapazes, porque eles ficaram curiosos ao saber que Lost, o inútil, matou uma criatura tão temida. No meio disso, o Healer comenta com Narcena que esse cara não parece estar atrás da pedra, até que Marnell se curva perante o garoto e lamenta sobre a situação do Margulos, porque todo aventureiro nessa cidade sabia o que ele estava fazendo, inclusive o próprio Marnell e seus companheiros, que decidiram fazer vista grossa para aquele comportamento e deixaram Lost se virar sozinho com um homem tão perverso. Ainda por cima, muitos dessa mesma guilda ainda zombavam de Lost, colocando o apelido dele de inútil, e Marnell admite que era um deles, mas espera que possa ser perdoado. Sendo assim, um aventureiro quer saber o que poderia fazer para ganhar o perdão de Lost, então Narcena responde que o cara poderia ficar ajoelhado e pedindo desculpas sem parar por 3 dias e 3 noites, porque míseros 3 dias não são nada comparados aos anos de sofrimento que o curandeiro teve que suportar. Segundo a garota, mesmo que uma tempestade de lanças comece a cair sobre Marnell durante dias, ainda não seria o bastante para ele se redimir. Desesperado, Lost pede pra parceira parar de agir assim, porque se esse cara aceitar essa punição, todo mundo vai começar a pensar que o perverso dali é ele. Além disso, mesmo que tenha derrotado a Hydra, isso não muda o fato que ele ainda se acha apenas um curandeiro falho que só consegue usar a magia de cura. Por essa razão, ainda se considera o mesmo inútil de sempre e gostaria que Marnell continue chamando ele assim. Dito isso, o garoto estica a mão pro aventureiro cumprimentar, o que deixa ele realmente confuso. Porém, o homem corresponde o gesto e afirma que no futuro, se Lost tiver algum problema, pode sempre contar com ele. Depois disso, Lost deixa Amherst de queixo caído com um item raro que ele trouxe pra bancada. Ele e Narcena querem saber se a pedra perdeu valor por ter sofrido essa mutação esquisita. Porém, a funcionária explica que pelo contrário, agora ela vale 10 vezes mais, talvez até mais que isso, porque mutações de monstros não acontecem com frequência, e um dos motivos pelas pedras serem valiosas é por conta da raridade delas. A única observação da atendente é que a mutação requer uma grande quantidade de mana, e é por isso que geralmente só acontece nas profundezas de um labirinto. Sobre esse assunto, Lost comenta que a Hydra sofreu mutação nas zonas de pântano, então é possível que a magia se acumule fora dos labirintos. Amherst complementa que apesar disso, é difícil crer que haja mana bastante para provocar uma mutação, então Lost conclui que tem algo errado no labirinto. Narcena questiona se a guilda não toma providências em situações como essas, enquanto Lost salienta que deveriam organizar uma equipe de expedição para identificarem a fonte do problema. No meio dessa conversa, Hamzo aparece por trás do balcão e deixa Amherst nervosa. Ela explica que existe um problema que precisa de atenção, então o homem se mostra disposto a ouvir. Logo ele lê um relatório que mostra que monstros de níveis intermediários estão se espalhando para níveis superiores, além da mutação confirmada fora de um labirinto. Apesar disso, Hanzo acha que essas questões não são importantes o bastante e decide ignorar elas. Porém, Lost acredita que aventureiros podem se ferir se as coisas continuarem como estão. Sobre isso, Hamzo explica que os aventureiros já estão cientes do risco que esse trabalho envolve, e como Lost insiste que eles devem ser avisados sobre essa situação como uma forma de precaução, o homem diz que se o Healer tá com tanto medo, ele deveria sair da cidade. Ao sair do escritório do Hamzo, Narcena fica irada com o comportamento do sujeito, mas o curandeiro prefere deixar isso pra lá. Amherst explica que aquele cidadão sempre foi assim, complementa que Mist, o verdadeiro mestre da guilda, raramente aparece por ali por conta da sua idade avançada. Aparentemente, o homem é tão idoso que
só fica trancado no escritório. Então é Hamzoon que acaba administrando a filial. Lost comenta que ele deve ser uma pessoa bem apta pro trabalho, porém a funcionária acha que esse cara sempre espera que as pessoas sejam perfeitas, e em vez de ignorar pequenos erros, ele os critica severamente, tanto que todos os funcionários têm medo dele. Mudando de assunto, Lost tem um pedido a fazer pra mulher. Na sequência, eles sentam juntos pra atendente mostrar as missões disponíveis no momento, como uma coleta de ervas medicinais ou uma procura por aventureiros perdidos. Narcena lê sobre um trabalho onde o contratante quer uma escolta pra pescar dentro de um labirinto, e isso deixa ela revoltada por achar que isso não é um trabalho digno de um aventureiro. Sem paciência, Amherst já solta aquele ditado, pagando bem que mal tem, pra depois mandar um peteleco na testa da garota como uma forma de repreensão. Depois disso, a dupla finalmente acha uma missão de eliminar monstros, o que anima a lutadora. Porém, Amherst não recomenda esse serviço, porque se trata de uma fênix que pousou perto de um círculo de teleporte nos níveis intermediários, e agora tem um preço por sua cabeça. Esse trabalho pode render uma boa grana, mas um curandeiro e uma artista marcial lutando contra uma fênix pode não ser uma boa. Ainda assim, Narcena parece motivada a pegar essa missão, então o companheiro completa que a fênix é uma criatura voadora, e que seria bem difícil derrotar ela sem ataques à distância. Para essa missão, Amherst recomenda que a dupla arranje um guerreiro, um mago e mais um curandeiro que tenha uma área de cura grande para curar todos os membros do grupo ao mesmo tempo. Dito isso, Lost e Narcena sabem exatamente quem chamar. Sem perder tempo, eles vão até Sieg Lyria com a proposta e cochichando com o companheiro de equipe, a Healer comenta que será bem mais fácil monitorar Lost trabalhando ao lado dele, enquanto Armia parece não acreditar que o garoto realmente queira trabalhar com ela. Lost explica que acha a maga muito talentosa, por isso ela é sempre bem-vinda ao grupo. Ainda assim, ela acha que não merece essa oportunidade por ter sido tão terrível com o Healer antes, porém o homem ressalta que a garota percebeu que foi horrível, por isso não fará aquilo de novo. Sendo assim, a feiticeira aceita entrar na equipe, então Lost define que eles vão partir amanhã de manhã pro serviço. Sieg vai ficar responsável por notificar a guilda que eles estão partindo, enquanto os demais membros do time vão comprar o que precisavam levar para a expedição. Mais tarde, Lost leva Narcena até a loja de remédios, porque queimaduras curam mais rápido usando medicamentos também, em vez de lançar apenas feitiços de cura. Ao escutar essa explicação, a garota ressalta que seu amigo realmente sabe das coisas, mas não somente sobre elementos de cura, e sim sobre a vida no geral. Ao falar essas palavras, ela entra num extremo estado de tristeza e acaba se isolando mentalmente. Porém, uma mulher abraça ela por trás e chama ela pelo apelido, Nar. Narcena vira para dar um soco nessa pessoa, porém ela escapa com agilidade. Nisso, Narcena nota que se trata de Halma e fica surpresa, porque as duas não se viam há muitos anos. Halma é uma maga de alto nível conhecida como a deusa do fogo, e aceitou o pedido do pai da Narcena para dar uma olhada na filha, uma vez que Nar saiu de casa de repente como se estivesse fugindo. Aliás, ao olhar para Lost, a maga supõe que esse rapaz esteja por trás da fuga. O curandeiro responde que é bom ver sua mestra novamente, e essa afirmação deixa Narcena de boca aberta. Logo os três se juntam numa taverna e Lost explica que houve um período em que estudou sobre a tutela da Halma. Já Narcena conhece essa mulher porque ela é uma velha amiga do seu pai. Por falar nisso, a maga pede pro curandeiro sair da mesa, porque ela vai tratar de assuntos particulares com Narcena. Porém o garoto se recusa, porque ele e Nar fazem parte de um grupo, ou seja, os dois confiam um no outro. Fora isso, ele deduz que Halma possa ter sido instruída a arrastar a artista marcial de volta para casa contra a vontade dela. Dito isso, ao demonstrar que não é o mesmo aluno bobo de antes, ao desviar de uma bola de fogo da antiga mestra, Lost convence Halma que ele pode ficar na mesa. Nisso, Arsena explica que não fugiu de casa e apenas estava com muita pressa e não teve tempo de contar aos pais que estava saindo. Mas de toda forma, ela deixou uma carta que dizia: "Vou até almoço, não se preocupem." Na mesma hora, Lost e Halma percebem que essa é a pior coisa que uma garota daquela idade poderia escrever para os pais ao sair de casa sem avisar. Mas deixando isso de lado, a maga questiona por que ela saiu de casa para começo de conversa. Hesitando, Narcena dá a entender que é por conta do Lost, mas ela se esforça para não dizer que esse tempo todo sempre colocou gente que serve sua família para proteger o Healer, e que quando soube que ele foi expulso do Lâmina do Relâmpago, ela saiu correndo de casa para agarrar essa oportunidade. Lost acha que Nar deveria voltar para pedir a aprovação do pai, porém ela morre de medo de não poder voltar a encontrar o rapaz. De todo jeito, Halma promete dar um jeito nisso. Depois ela pede pro Lost pedir uma bebida para ela, mesmo que ela não aguente uma boa dose de birita. Então o Healer vai atrás de alguma coisa. Sozinha com Nar, Halma comenta que a garota é boba por demonstrar esse medo de não ter Lost por perto. Porém a lutadora ressalta que esse não é um homem qualquer, porque além de muito habilidoso em batalha, é o tipo de pessoa que sempre coloca a necessidade dos outros acima das próprias. Embora Narcena se ache um fardo por ter vindo ajudar Lost, na verdade quem foi ajudada por ele foi ela. Em relação a isso, Halma conta que Lost não era assim antes, e que se tornou um homem decente por causa de Narcena, tanto que desafiou a própria maga para proteger a amiga. Dito isso, Narcena sai da taverna mais feliz ao lado do companheiro, enquanto a deusa do fogo anuncia que é hora de fazer seu verdadeiro trabalho por ali. Sendo assim, ela se dirige até a guilda, onde fica o escritório
do mestre dessa filial, Mist, para saber o que ele anda tramando. No dia seguinte, o grupo se reúne para a expedição. Shayla entrega uma cesta de comida para os aventureiros e pergunta se a Fênix é muito forte. Então Narcena pega a cesta por ciúmes e explica que tudo vai ficar bem porque ela vai proteger a equipe. Porém, a filha da Mary explica que é por essa razão que ela tá preocupada. Dito isso, todos caem na risada e depois os aventureiros partem para a missão. Com o fim da viagem, o grupo chega a uma masmorra e se teletransporta para dentro. Uma vez lá, a primeira reação de Narcena é olhar de um lado pro outro e, percebendo que não tem nada em volta, comenta que achou que a Fênix estaria ali assim que entrassem. Lotus ri e responde que aquele lugar é estreito demais para um monstro daquele tamanho. Dito isso, a equipe retoma sua caminhada, e Sieg comenta que monstros com asas não gostam de lugares pequenos. A tendência deles é procurar um lar com tetos bem altos e uma visão ampla dos entornos. Logo eles chegam às partes mais profundas do labirinto, onde os corredores são mais largos. A Armia comenta que esse local é como Sieg descreveu, com um teto alto e visão ampla. Lyria tem certeza de que a Fênix se encontra por ali, e complementa que existe uma passagem recém-descoberta nesse espaço, ainda não explorada, ou seja, provavelmente lá existem tesouros e itens prontos para serem encontrados. No entanto, Sieg explica que há um monstro poderoso sentado no caminho até lá, e é por isso que ninguém ousa explorar aquele local. A guilda colocou uma recompensa pela cabeça dessa criatura. Mais à frente, Lost encontra sinais de queimadura de uma pilastra, então Sieg acredita que o ninho da Fênix deve estar próximo. Para atrair a fera, o healer arremessa uma pedra no fundo do corredor escuro, porque essas aves são extremamente territorialistas e não deixariam que invasores passassem em paz por seus domínios. No mesmo instante, um portal se abre na altura do teto e de lá sai uma esfera de fogo, que logo se revela ser a Fênix. Voltando a Mardat, Amherst curte seu tédio sozinha dentro da guilda, até que Halma aparece por ali e é recebida com entusiasmo pela funcionária. A feiticeira ressalta que essa filial parece calorosa com os aventureiros, e a recepcionista fica ainda mais animada, justificando que a guilda só existe por conta dos aventureiros, então nada mais justo. No entanto, Amherst sabe bem que ela jamais trataria tão bem cada aventureiro que cruza essa porta. Na verdade, essa bajulação é apenas para aqueles em posição de poder. Alma pode não estar vestida de forma muito luxuosa, mas a fábrica que produziu seu traje é de alta qualidade. Fora isso, os acessórios que ela carrega podem parecer ordinários à primeira vista, mas cada peça é um item mágico bem raro. Em outras palavras, Amherst acredita que Halma é uma aventureira importante e não pode deixá-la escapar. Enfim, pergunta o que pode fazer pela visitante, e Halma informa que gostaria de ver o presidente dessa filial. No entanto, a maga não tinha nenhum horário marcado com ele, e como se não bastasse, deixa claro que meio que quer matar o cara. Isso é demais para Amherst, que declara que a forasteira cruzou a linha e avisa que ela não poderá ver o responsável pela guilda. Então a maga apela para brutalidade ao invocar uma bola de fogo em uma das mãos. Ela coloca Amherst para correr, enquanto os demais aventureiros presentes ficam apreensivos. Nessa hora, Hamzo aparece e explica que tudo que Halma quiser tratar com o presidente pode falar com ele. Amherst fica surpresa de Hanzun conhecer a mulher, e ele conta que se trata da deusa do fogo e que, se quisesse, ela poderia transformar a guilda inteira em cinzas. Voltando à masmorra, a Fênix não desce do alto de jeito nenhum e fica fora do alcance dos humanos. Diante disso, Lost tem a ideia de usar um arco ao invés da espada, mas antes que qualquer decisão seja tomada, o pássaro ataca com todo e solta um sopro de chamas em Narcena, obrigando o curandeiro a salvar sua amiga na hora H. Depois, ele ressalta que por mais que a Fênix ataque às vezes com bico e garras, seu trunfo mais importante é essa bola de fogo. No escritório de Hanzun, o responsável pela guilda imagina que a mulher queira falar sobre um evento que aconteceu ontem. Afinal, um aventureiro mencionou que algo estranho aconteceu no labirinto e queria que a guilda cuidasse do assunto. Halma pergunta como Hanzun lidou com isso, e ele responde que mandou um aventureiro embora, caso ele tivesse com medo. Sobre isso, Halma salienta que já faz um bom tempo desde que chegou a Mardat, mas essa cidade parece cheia de bandidos, então pergunta diretamente se Hanzun não foi um dos responsáveis por trazer esses grupos pra lá. Hanzun não entende a razão da acusação, enquanto a maga ressalta que agora a cidade inteira tá cercada por estranhas pilastras, algo que nenhum líder da guilda entende. Ele alega que isso não tem nada a ver com a guilda, mas Halma duvida bastante, confiando na sua intuição. Ao escutar que a mulher se baseia na intuição para fundamentar acusações tão graves, ele não contém um riso e comenta que a história dela tá bem rebuscada. Com menos paciência, Halma responde que a guilda dos aventureiros de uma cidade com um labirinto sempre detém uma grande soma de poder, tanto que o mestre da guilda é praticamente um rei do território. Ainda assim, Hamzun alega não saber absolutamente nada do que se passa em Mardat, explica que é apenas um assistente do verdadeiro presidente, mas Halma soca a mesa e manda ele parar de bancar o tolo. Afinal, não só Hamzun trouxe esses aventureiros criminosos para a cidade, mas como também expulsa os verdadeiros membros da associação apenas por questionarem certas coisas que estão acontecendo. Pelo que parece, a filial de Mardat está se preparando para uma situação criada por ela mesma, onde precisará de uma grande quantidade de aventureiros descartáveis à disposição, por exemplo, uma revolta no labirinto. Em meio a isso, o grupo de Lost
tenta se proteger como pode do bombardeio da Fênix, que não se aproxima do solo em momento algum e ataca os humanos com suas bolas de fogo. Lyra avisa que nesse ritmo o pássaro vai transformar toda a área num mar de fogo, e que as chamas podem até ser um problema, mas o fogo consumindo todo o oxigênio é um problema ainda maior. Lost acredita que a Fênix não tenha descido por pensar que não sairia ilesa contra 5 inimigos, então segue e questiona o termo pensar que o curandeiro usou. Na verdade, ele corrige, dizendo que o pássaro tá agindo por um instinto de sobrevivência, ao evitar situações de perigo desnecessárias, já que possui a vantagem do voo. De toda forma, segue e sabe que eles não têm escolha a não ser lutar contra aquilo, por isso convoca a arma para usar alguma magia de afinidade com água de longo alcance. O objetivo é lançar essa magia nas asas da Fênix, porque as chamas que cobrem o pássaro são como penas. Ao apagar o fogo com água, pode ser que a Fênix não caia, mas pelo menos ficará mais próxima, permitindo que seja atacada com espadas. Segundo o líder, é claro que vai levar algum tempo até que o feitiço tenha feito o suficiente para causar danos à Fênix, e a arma ficará vulnerável nesse tempo, mas ela não deve ter medo, porque se Egg em pessoa vai atrair o fogo da Fênix e não permitirá que ela encoste na maga. Dito isso, Narcena afirma pra arma que Sieg não é o único ali protegendo ela, mas sim todos os membros do grupo, o que é confirmado por Lost. Logo Sieg, Lost e Narcena correm para atrair a atenção do pássaro, liberando Armia para conjurar magia de água. Assistindo a cena, Lyra reflete que, considerando tudo que a maga passou, pode não ser muito fácil para ela, mas ela precisa aprender a confiar nos membros da sua equipe. Quando fizer isso, vai estar no caminho certo para se tornar uma aventureira de primeira. Finalmente, a feiticeira termina a preparação da flecha de água e atira contra a Fênix, atingindo a asa direita dela. Com isso, a Fênix cai até uma altura boa o bastante para Sieg atacar com sua espada, porém o corte não foi profundo bastante para acabar com a inimiga, embora o dano tenha sido grande. Voltando ao escritório da filial de Mardate, Hamzul nega toda a acusação sobre uma suposta revolta no labirinto. Halma sabe que não é algo que acontece todo dia, mas considerando os distúrbios recentes na cidade, isso pode ser um sinal de alerta para uma revolta iminente. Uma coisa que realmente incomoda ela é a mutação de monstros, porque existe uma enorme quantidade de mana acumulada na cidade e ao redor do labirinto. Falando nisso, é nesse momento que a Fênix inicia seu processo de mutação, praticamente dobrando de tamanho e ganhando uma coloração azul que substitui o vermelho intenso. A Arma entra em desespero ao presenciar uma segunda mutação em pouco tempo, porque quando enfrentou a Hydra, ela praticamente morreu. Lyra se preocupa que a mesma situação aconteça dessa vez, porque isso tornaria o monstro mutante ainda mais forte. Pior que isso, se a Arma se entregar aos seus medos, pode ser que ela nunca consiga superá-los. Com isso em mente, a Healer manda a maga fugir, mas as pernas dela não se movem de tanto medo. Sendo assim, Lyra puxa a garota pelo braço na hora em que a Fênix arremessa uma bola de fogo. Não daria tempo para as duas se salvarem e a morte era certa, mas Sieg consegue intervir a tempo, cortando as chamas ao meio e impedindo uma tragédia. Não só uma vez, mas conforme a Fênix repetiu o ataque contra os humanos, o aventureiro se vira como pode para rasgar o fogo. Visivelmente preocupado, Sieg manda a Arma se reerguer, porque eles precisam da magia dela para vencer. Com isso, a maga se esforça para lutar contra o medo sozinha e pede apenas mais algum tempo para se recuperar. Saindo da guilda, Halma fica bravo pelo fato de Hamzul fingir que não sabia de nada até o fim, não que ela esperasse que ele fosse confessar alguma coisa. Em seguida, ela vai até uma das pilastras misteriosas ao redor da cidade e conjura uma magia de fogo para descobrir que a sensação transmitida não é nada normal, ainda que a deusa do fogo não faça a menor ideia do que são essas colunas gigantes. Enquanto isso, Narcena consegue aplicar seu primeiro golpe contra a Fênix, mas o golpe parece não ter causado nenhum dano na inimiga. Pelo contrário, é a mão de Narcena que está em chamas, o que a deixa vulnerável a um contra-ataque. Sendo assim, a Fênix dá o bote e Lost bloqueia as garras, porém o calor absurdo do corpo da Fênix derrete a espada do curandeiro quase completamente. Ao mesmo tempo, Lyra cura a Arma e espera pacientemente que ela conjure uma nova magia de ataque, o que é difícil de se fazer num intervalo tão curto, mas é necessário para uma situação de ameaça como essa. Dessa vez, a feiticeira conjura uma enorme flecha de gelo que atravessa a asa direita da Fênix e novamente provoca sua queda, mas não o suficiente para deixar o pássaro na altura da espada de Sieg. Logo a Fênix passa direto pelo espadachim e voa na direção do resto do grupo, até que Narcena usa suas habilidades para saltar entre as colunas da masmorra, ganhando altura e desferindo um poderoso chute no crânio da criatura de cima para baixo. Com o impacto, a Fênix é arremessada ao chão, o que dá brecha para Lost fincar sua adaga na cabeça da fera alada. Com a vitória, todos os membros do grupo dão os créditos para Arma e seus feitiços de ataque. Ela chora de emoção, agradece pelo apoio e ergue a pedra mágica da Fênix para celebrar. Sozinhos, Sieg e Lyra lamentam que Lost não se transformou de novo, porque queriam analisar essa habilidade do membro do grupo. Voltando a Mardate, eles encontram a Halma na taverna da Mary. Após subornar Amherst, a deusa do fogo descobriu que o Healer foi à caça da Fênix e faz questão de comentar isso com ele, o que deixa o garoto irritado. Halma ressalta que Lost conseguiu o prêmio em dinheiro, além do pagamento pela pedra, então não vai doer se ele pagar pelo menos um prato de comida para ela. Por outro lado, o rapaz supõe que a mulher esteja mais de olho nas bebidas, até porque
porque tá enchendo a cara, mesmo sendo fraca pro álcool. Sem demorar, todos se reúnem pra comer alguma coisa, e Narcena ama comida. Embriagada, Halma comenta que essa carne barata tá dura, então Sheila faz questão de servir a bebida da maga, batendo a caneca com força na mesa. Deixando isso de lado, Halma acredita que Narcena gostou da sopa por nunca ter visto uma dessas na mansão. Armia pergunta que mansão é essa, e a deusa do fogo revela que Narcena é a herdeira do conde de Analastoria. Diante dessa informação, todo o grupo fica de queixo caído, enquanto Lost se lembra que a garotinha que salvou há muitos anos era ela. Enquanto isso, Ramsay informa Misty que outra mutação ocorreu. Além disso, a deusa do fogo tá na cidade. Misty responde que tá quase na hora de colocar sua aprendiz, Halma, pra trabalhar. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!